Você pode abrir a sua Bíblia enquanto as crianças vão saindo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Estamos muito próximos do final dessa epístola. Estou começando a sentir saudade dos nossos irmãos de Corinto, apesar de todos os seus problemas, mas estamos aí há um tempo, alguns meses, meditando nessa epístola preciosíssima, riquíssima. E em algumas semanas estaremos então finalizando essa passagem. Se você encontrou, vou pedir para você se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor em reverência a ela. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. E afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Curva a sua cabeça, vamos orar. Santo Espírito de Deus, rogamos a Tua direção nessa noite, que o Senhor nos guie em direção à Tua verdade e que ela nos console, nos confronte, nos conforte conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Uma pergunta que é fundamental.
Jesus realmente ressuscitou? Essa pergunta é a pergunta que define a validade de toda a nossa crença como cristãos. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, se o corpo de Cristo permaneceu no sepulcro, se a sua carne foi comida pelos vermes, se os seus ossos apodreceram, e se é possível a nós encontrarmos em algum lugar em Jerusalém as ossadas que um dia pertenceram a Cristo, então toda a fé cristã não tem validade. De nada adiantariam os milagres, eles não teriam importância alguma. De nada adiantariam os ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles não serviriam de nada. De nada adiantaria nós nos ajuntarmos como igreja, domingo após domingo, para meditarmos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, se de fato Ele não ressuscitou dos mortos. Tudo o que estamos fazendo aqui, se Jesus permaneceu no sepulcro, é completamente inútil. E todas as outras dúvidas que você pode ter, elas são completamente irrelevantes diante dessa pergunta. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós cremos não tem valor algum. Não serve de nada. Por isso essa é uma pergunta importante. É a pergunta mais fundamental que nós, como cristãos, precisamos ter certeza a respondê-la. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Existem evidências dessa verdade? Podemos crer que, de fato, isso é factível? Um homem que permaneceu morto durante 3 dias ter assumido a vida mais uma vez? Porque da mesma forma que se Cristo não ressuscitou, de nada adianta abrirmos a Bíblia e ouvirmos o que Ele tem para dizer, se Ele de fato ressuscitou. Isso muda tudo. Se Jesus de fato não permaneceu no sepulcro, se Jesus de fato ressuscitou ao 3º dia, então isso muda completamente tudo. Se Jesus de fato ressuscitou, todas as alegações que ele fez a respeito da sua divindade, da sua filiação, todos os milagres, todos os seus ensinos, são completamente importantes para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos, não só para os cristãos. Se Jesus ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, cremos que existem evidências suficientes que comprovam que Ele não esteve no sepulcro ao 3º dia, após o 3º dia, que a morte não pôde detê-lo, e que por isso nós estamos aqui, por isso a nossa adoração faz sentido, por isso as nossas orações são atendidas e respondidas, por isso a nossa fé não é vã, porque Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Porque a Páscoa é o evento mais importante que já se deu na face dessa terra. Se de fato Jesus ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, vamos para as nossas casas. Agora, nem precisamos continuar esse sermão. Fechamos a porta dessa igreja e seguimos as nossas vidas. Mas se Jesus ressuscitou, então isso muda tudo. Muda a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, muda a maneira como nós enxergamos o mundo, muda a maneira como nós enxergamos o próximo, muda a maneira como nós enxergamos o futuro, o passado, o presente. A ressurreição de Cristo muda completamente tudo. Na semana passada, nosso querido irmão Tiago expôs aqui de maneira belíssima os primeiros versículos do capítulo 15, aonde Paulo trabalha justamente com os coríntios esse ponto, a historicidade da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo apresenta muitos testemunhos de que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz quase que uma apologética, uma defesa da historicidade desse fato, e de que por isso os coríntios precisavam dar atenção a ele.
porque a fé dele estava baseada nisso. Como nós vimos, como o Tiago falou, todo esse capítulo foi escrito porque uma parte daquela igreja, algumas pessoas estavam afirmando que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo entende que essa afirmação é um absurdo, porque ela fere diretamente o cerne do Evangelho. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, o Evangelho não tem importância alguma. E por isso Paulo defende de maneira enfática esse fato. E ele defende isso por causa dessa questão. E nós vemos essa realidade no verso 12, onde Paulo deixa claro isso para nós. Ele diz, olha, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós pregamos isso para vocês, os apóstolos, essa é a pregação apostólica, como é que alguns de vocês, não todos, alguns de vocês, provavelmente um grupo específico que era uma espécie de baderneiros dentro daquela igreja, que provavelmente são responsáveis por muitos dos problemas na igreja de Corinto, especialmente há uma animosidade com relação a Paulo, uma rejeição a Paulo. Alguns deles estavam afirmando que não há ressurreição dos mortos, provavelmente influenciados pela mentalidade helenista, grega daquela época, na qual, após a morte, para um grego, o espírito finalmente se libertava desse corpo que era uma prisão. Então, para um grego, não faz sentido pensar numa ressurreição da carne, do corpo, porque esse corpo, essa matéria a qual nós estamos presos, é um estado inferior de vida. E no momento em que nós morremos, nós nos libertamos e passamos para um estado superior. Quando a nossa alma, então, finalmente é desassociada do nosso corpo, nós, então, plenamente encontramos um estado superior de vida. Para um grego, não faz sentido falar sobre a ressurreição. É por isso que Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele é bem ouvido quando ele está lá no Areópago, capítulo 17 de Atos, você deve se lembrar dessa passagem. Mas no momento em que Paulo afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele começa a ser zombado. E eles falam assim, sobre isso aí a gente vai te ouvir em outra hora. Porque para um grego, não fazia sentido pregar a ressurreição. E provavelmente eles estavam refletindo, como é comum na igreja de Corinto, a cultura da sua época. Esses irmãos. E Paulo, então, a partir desse trecho, especialmente até o versículo 19, ele vai mostrar para a igreja de Corinto o absurdo que é a afirmação de que não há ressurreição dos mortos. E que se não há ressurreição dos mortos, obviamente, Jesus não ressuscitou. Paulo vai trabalhar, nesses primeiros versos que nós vamos meditar aqui agora, sobre as consequências de se negar a ressurreição de Cristo e também a ressurreição dos cristãos, obviamente. Então Paulo convida eles para pensar, ele levanta uma hipótese para eles, ele levanta aqui uma suposição. Vamos supor que vocês estejam certos. Vamos supor que não exista a ressurreição dos mortos. Qual a consequência disso para a nossa fé? Paulo vai afirmar, se não há ressurreição dos mortos, em primeiro lugar, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes desse mundo. Então Paulo agora olha para a perspectiva deles, diz assim, vamos assumir a posição de vocês. Não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. O que nós perdemos com isso? A primeira coisa que Paulo afirma é que a pregação cristã se torna inútil. Ela se torna sem base. Ela se torna vã. Não tem finalidade alguma. De nada adianta pregar a palavra de Deus. Ela não serviria para nada se Cristo não ressuscitou. Ela não teria importância.
Um outro ponto importante que Paulo afirma é que se Cristo não ressuscitou, é que não há perdão dos pecados. Os nossos pecados não foram perdoados. Como o Tiago falou na semana passada, a ressurreição é o amém de Deus. É o selo de que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo e de que porque o Pai aceitou o sacrifício de Cristo, de fato os nossos pecados estão perdoados. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, como a aprovação de que o que Jesus fez foi suficiente para perdoar os pecados daqueles que nele confiam. Então, se Jesus não ressuscitou, Paulo está dizendo, se vocês estão certos e Jesus não ressuscitou, adivinha só, vocês permanecem nos seus pecados. Os pecados de vocês não foram apagados. E vocês estão indo para a condenação. Por isso, a fé de vocês é inútil. Por quê? Porque se baseia numa esperança que não existe. Simplesmente não há esperança. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança de que os nossos pecados serão perdoados. Não há esperança de uma vida futura. Não há esperança de uma vida eterna junto a Deus. A fé de vocês é inútil. E mais, Paulo vai dizer, aqueles que já morreram em Cristo Jesus estão perdidos. Por quê? Porque morreram em seus pecados. Já não há mais esperança para eles. Porque eles já estão mortos. E se eles já estão mortos e não há perdão de pecados, então só resta para eles a condenação. Só resta para eles o inferno. Só resta para eles a perdição eterna. Por fim, Paulo afirma, somos completamente infelizes. Por quê? Por que somos infelizes se a ressurreição não existe? Porque não há nenhuma esperança para o presente de que os nossos pecados serão perdoados e que nós seremos transformados e libertos desse pecado. E além disso, não há nenhuma esperança para o futuro, de que teremos uma vida eterna com Deus, de que teremos vitória sobre os nossos inimigos, sobre a morte, de que seremos por fim transformados. Somos os mais infelizes dos homens, Paulo diz, porque acreditamos numa mentira e vivemos por uma mentira se Jesus não ressuscitou dos mortos. Tudo é vão. A nossa pregação, a nossa fé, a nossa esperança. Negar a ressurreição de Cristo é o mesmo que negar totalmente a existência cristã. Não há vida cristã se Jesus não ressuscitou. Não há evangelho se Jesus não ressuscitou. A morte de Cristo na cruz não tem validade alguma para nós se Jesus não ressuscitou. É isso que Paulo está mostrando para eles agora, o absurdo da afirmação que eles estavam trazendo. Se Jesus não ressuscitou, é tudo isso que nós perdemos. Se Jesus não ressuscitou, somos miseráveis e estamos ainda em nossos pecados. Mas Paulo sabe que isso não é real. Paulo sabe que o ponto de vista dos coríntios está errado. E é por isso que no verso 20, ele afirma categoricamente, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Graças a Deus, a visão de vocês não está certa. Graças a Deus que vocês estão errados, coríntios. Porque há ressurreição. E Jesus ressuscitou. E Paulo passa então agora a mostrar quais são as consequências dessa ressurreição. Paulo passa a descrever a importância e o que a ressurreição de Cristo demonstra para nós. E Paulo tem uma mentalidade completamente escatológica, isso é, voltada para o fim dos tempos. Paulo acredita que a ressurreição de Cristo, nesse ato, nesse momento, Deus estava pondo em movimento o fim dos tempos. O fim estava começando naquele momento. Quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ali o relógio do fim começou a contar. Os eventos do fim começaram a se dar, começaram a estar presentes. Uma nova comunidade foi estabelecida por meio da pregação. O Espírito Santo foi dado como uma bênção, como um dom prometido pelos profetas. O profeta Joel vai dizer que no fim dos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A presença do Espírito Santo entre nós é a presença de que o fim já está em movimento.
e que agora o relógio começa a contar ao contrário, até o dia em que Jesus voltará. O princípio do fim já se deu início. As últimas coisas tiveram início com a ressurreição de Jesus. E isso é importante porque, para Paulo, a ressurreição de Cristo torna inevitável a nossa ressurreição. Isso é o que Paulo vai dizer. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo usa uma linguagem metafórica agora da agricultura, falando que Cristo é como aqueles primeiros frutos de uma colheita, que indicam, os primeiros frutos indicam que a colheita vai ser boa e que terão mais semelhantes a ele. Aqueles primeiros frutos que surgem, eles aparecem como a garantia de que a colheita será grande, de que o fruto que será colhido posteriormente vai ser bom. Por isso que Paulo diz, Jesus é a primícia, ele é o primeiro fruto, a semelhança da sua ressurreição será a nossa ressurreição também. A ressurreição de Cristo é tão importante e é algo que movimenta esses eventos do fim, que é inevitável que aqueles que estão em Cristo Jesus também ressuscitem à semelhança dele. Ele é a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia de que aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão dos mortos. Mas não somente isso, Paulo afirma que a ressurreição de Jesus traz cura para a maldição que se iniciou em Adão. Ele olha para essa realidade e ele diz no verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está afirmando é a realidade de que, por meio da queda, Adão iniciou o processo de morte para toda a humanidade. A morte é inevitável para nós, porque todos nós participamos da mesma humanidade e da pecaminosidade do primeiro homem. Nós estamos em Adão. Cada ser humano está em Adão e morre porque participa do pecado de Adão e do seu próprio pecado. E por isso é inevitável que a morte venha sobre toda a humanidade, porque em Adão estamos todos nós condenados. Mas Paulo afirma que por meio da ressurreição de Cristo, esse processo ele foi extinto para aqueles que creem. Da mesma forma que é inevitável que os crentes participem da ressurreição porque estão em Cristo. Porque se nós cremos em Jesus, se nós agora participamos do corpo de Cristo, se nós estamos unidos a Cristo Jesus pela fé, da mesma forma que antes estávamos unidos a Adão, e era inevitável a nossa morte, de semelhante forma agora estamos unidos a Cristo, e é inevitável a nossa ressurreição. Se estamos em Cristo Jesus, os nossos corpos também não ficarão no sepulcro. Eles não permanecerão debaixo da terra. Com a sua ressurreição, Paulo nos afirma que Jesus reverte o processo iniciado em Adão. Que a maldição que teve início no Éden, no Calvário, é revertida pela sua morte e pela sua ressurreição. E aqueles que estão em Cristo, por mais que experimentem a morte, ela não dará a última palavra para eles. E aí está a esperança cristã. Mas não somente isso. Paulo continua o seu argumento afirmando que a ressurreição de Jesus e dos crentes junto com ele é a declaração definitiva da vitória de Deus sobre os seus inimigos, em especial a morte. Trazendo citações de alguns salmos, em especial o Salmo 110, que também foi lido na semana passada, no qual o Senhor promete que poria todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo para que ele governasse. Paulo utiliza-se desse texto para afirmar
que então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha imposto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e Paulo vai afirmar, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Cristo vencerá cabalmente todos os seus inimigos, até mesmo a morte. Em Apocalipse, nós lemos aqui, no início, ele é descrito como aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Porque ele detém o poder, porque ele destruiu a morte. Então, ao derrotar todos os seus inimigos, incluindo a morte, a obra de redenção de Cristo Jesus finalmente estará completa. Finalmente estará encerrada, de tal forma que Paulo diz que o próprio Jesus entregará o reino agora ao Pai. E ele mesmo se sujeitará ao Pai. Quando, porém, todas estas coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A obra de redenção estará plenamente completa quando isso acontecer. Quando a morte for derrotada, na volta de Cristo, quando nós ressuscitarmos à semelhança dele, a morte finalmente estará derrotada e Jesus entregará o reino ao Pai. Aqui, obviamente, a gente entende que há uma subordinação funcional, não uma subordinação ontológica, no qual o próprio ser de Cristo será, de alguma forma, inferior ao ser do Pai. Não é isso que nós cremos, não é isso que a doutrina da Trindade nos informa, mas é uma subordinação funcional. Enquanto a sua função de regente, de redentor, estiver completa, Jesus então entregará isso ao Pai. Ele dirá, eu encerrei de fato o meu trabalho. Minha obra está completa, de modo que Deus será tudo em todos. Quando o último inimigo for derrotado, quando os mortos ressuscitarem, a vontade do único e incomparável Deus será suprema em todos os lugares e de todas as maneiras. Isso significa que Deus será tudo em todos, que a vontade de Deus será plenamente efetuada em todos os lugares. Não haverá mais pessoas que se oporão à vontade de Deus em rebeldia. Seus inimigos serão plenamente vencidos e Deus será tudo em todos. Deus preencherá todas as coisas. Então é isso que Paulo afirma para nós que a ressurreição de Cristo garante. Garante que nós ressuscitaremos com Ele. Garante que os nossos inimigos serão derrotados. Garante que a maldição iniciada em Adão agora já não tem mais efeito sobre aqueles que creem. E garante que o reino será de fato estabelecido quando a obra de redenção estiver plenamente consumada. Mas Paulo não para por aqui ao falar sobre a importância da ressurreição. A partir do verso 29, ele vai dizer que aquilo que nós cremos sobre a ressurreição influencia a forma como nós vivemos. A partir do verso 29, Paulo vai dizer, de outra maneira, se não é assim, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nos expomos a perigos a toda hora? E aqui a gente tem um texto complexo, difícil. O que é esse bendito batismo pelos mortos? Será que Paulo está afirmando aí a possibilidade do purgatório? Será que Paulo está falando sobre um batismo vicário, no qual uma outra pessoa se batiza em favor de um terceiro, para que essa pessoa receba os benefícios desse batismo, e essa pessoa já está morta? O que Paulo está dizendo aqui? É difícil. É tão difícil que há pelo menos 40 sugestões diferentes entre os estudiosos para o que Paulo está dizendo aqui. Eu creio que a melhor forma de interpretar esse texto, o que Paulo está dizendo, que para mim faz muito sentido, dentro de todo o contexto que Paulo está falando aqui, é interpretarmos justamente a dica, a chave está numa preposição, que a NAA traduz muito bem, que ele diz, que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos. Outras versões trazem aqueles que se batizam pelos mortos, ou em favor dos mortos.
A NAA, para mim, traduz essa expressão, essa preposição por causa de maneira muito eficiente, de modo que torna para nós mais claro o sentido desse texto. E o que significa isso, de fato? O que Paulo estaria dizendo sobre aqueles que se batizam por causa dos mortos? Provavelmente Paulo tem em vista uma pessoa que está diante de um testemunho de fé de alguém que é martirizado, talvez em uma praça pública por causa da sua fé. E aquela pessoa, ao ver o testemunho daquele mártir sendo morto por causa da sua fé, sendo morto sem negar a Cristo Jesus, aquela pessoa é convencida da verdade do Evangelho. Aquele terceiro que está vendo aquele ato, ele é convencido da verdade do Evangelho e ele recebe a Cristo como seu Salvador. E naquele tempo, receber a Cristo como seu Salvador, a marca de que alguém havia recebido a Cristo como seu Salvador não era levantar a mão e ir à frente. A marca pública de que alguém recebeu a Cristo como Salvador é o batismo. O batismo é a confissão pública de que agora nós temos Cristo como nosso Senhor. Então o que Paulo está dizendo é provavelmente isso. O que farão aqueles, se não há ressurreição dos mortos? O que farão aqueles que, ao verem os testemunhos dos mártires, verem eles morrendo pela sua fé, se batizaram por causa deles? Se batizaram por causa do testemunho de fé que eles viram e foram convencidos da verdade do Evangelho, talvez até com a expectativa de que um dia fossem encontrar novamente essas pessoas. O que eles farão? Não faz sentido. O fato deles terem se batizado, o fato deles terem aceitado a Jesus justamente por causa daquele testemunho de fé, de uma pessoa que entregou a sua vida por causa de Cristo, sem negar a fé, Paulo vai dizer, não tem validade alguma. A esperança que essa pessoa colocou em Jesus por causa daquele testemunho não tem validade alguma, porque os mortos não ressuscitam. Então eu acredito que essa é a melhor maneira de se interpretar esse texto, e faz sentido dentro do contexto que Paulo está dizendo, de algo que não teria validade se a ressurreição não existisse. Então Paulo está dizendo, não faria sentido para essas pessoas que se batizaram, ao verem, se batizaram por causa daqueles que morreram, ao verem o testemunho de fé daqueles mártires. Então entregaram a vida a Jesus, na confiança de que eles ressuscitariam, a semelhança da convicção que aqueles homens que estavam sendo mortos tinham. A ação deles não faz sentido. Mas Paulo diz além. Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo é justamente o que o motiva ao serviço e o que faz Paulo arriscar a sua vida constantemente. Ele vai dizer, e por que também, verso 30, nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, Paulo diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está afirmando praticamente que ele estaria louco de colocar a sua vida em perigo pelo bem dos outros, para pregar o Evangelho, caso não haja esperança de ressurreição. Paulo está dizendo, o que é que me motiva a pregar o Evangelho, a pôr a minha vida em risco, a lutar contra as feras? Paulo vai dizer em Éfeso, eu lutei contra as feras, provavelmente não literalmente, mas Paulo está descrevendo a oposição que ele recebia constantemente. Basta você ler Atos, ver quantas vezes Paulo foi exposto a ser ridicularizado, a apedrejamentos, a linchamentos públicos. Veja em 2 Coríntios, Paulo descrevendo quantos sofrimentos ele recebeu por causa de Cristo Jesus, o quanto ele sofreu por causa desse Evangelho. Ele basicamente está dizendo, se os mortos não ressuscitam, eu seria completamente louco de estar me submetendo a tudo isso. Mas Paulo sabe que Jesus ressuscitou. E por isso ele sabe que ele pode sofrer todas essas coisas. Porque a ressurreição de Cristo tinha um papel central na vida do apóstolo, impactando diretamente a maneira como ele vivia, a maneira como ele enxergava as coisas. A ressurreição de Jesus era algo tão real para Paulo, e a ressurreição do próprio Paulo era tão certa para ele, por
causa da ressurreição de Cristo, que ele não temia a morte. Ele podia se expor a todos esses perigos, porque Paulo tinha certeza, a morte não terá a última palavra sobre a minha vida. Eu posso sofrer por causa de Cristo. Eu posso entregar a minha vida às feras. Eu posso ser humilhado, martirizado. Eu posso sofrer por causa de Cristo, mas Paulo sabe, tudo isso valerá a pena, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória. Sabe por que Paulo pode afirmar isso? Porque ele tinha certeza que a morte não daria a última palavra sobre a sua vida. Paulo poderia entregar a sua vida para se desgastar por causa de Cristo, porque ele sabia que a recompensa que a eternidade lhe traria faria com que toda essa dor e esse sofrimento fosse apenas uma pequena nota de rodapé, diante do fato de que ele desfrutaria a eternidade com Cristo Jesus, e que ele seria responsável por trazer outras pessoas à fé também. Paulo olhou para essa realidade e falou, vale a pena sofrer por causa de Cristo, vale a pena pôr a minha vida à prova, vale a pena me sujeitar a todos esses, toda essa dor, todo esse sofrimento, vale a pena essas prisões, vale a pena as cadeias, vale a pena as humilhações, valeu a pena ser rejeitado pelo meu povo, valeu a pena ser rejeitado pelos gentios, valeu a pena ser rejeitado pelo mundo, porque agora eu sei que a morte não terá a última palavra sobre a minha vida. A ressurreição de Cristo transformou a maneira como Paulo vivia. Paulo sabia que essa realidade era simplesmente muito pequena perto daquilo que ele viveria na eternidade com Cristo. Qual seria a maneira de viver dessa forma se ele não tivesse esperança do futuro? Não somente Paulo não ganharia nada de proveitoso nessa vida e nem na por vir, mas também aqueles que creram na mensagem de Paulo também não tirariam proveito nenhum de todo esse sacrifício e esforço que Paulo teve para que eles recebessem o Evangelho. E aí Paulo diz, refletindo o profeta Isaías, então, meus irmãos, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é isso que não ter a esperança da ressurreição traz para nós. Não viver com essa esperança torna a vida um constante andar em círculos, correr atrás do próprio rabo, dar voltas e mais voltas, e nada terá sentido. Se não há uma esperança de vida eterna, se não há ressurreição, só resta ou o desespero ou o ceticismo. Se não há uma vida após essa vida, tudo o que nos resta ou é o desespero ou é o ceticismo. Como alguns filósofos chegaram a essa conclusão, os chamados filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, o próprio Nietzsche, a vida é um absurdo. É isso que a vida se torna. Se não há eternidade, se não há um Deus, a vida é um absurdo. Não há sentido. Não há por que estarmos aqui. Não há por que fazer bem ou fazer mal. Não há por que construirmos algo, fazermos família. Tudo o que nós fizermos, um dia chegará ao fim e não terá proveito algum. Amar ou odiar, fazer o bem ou fazer o mal, no fim das contas, não fará diferença alguma. Diremos apenas como aquele personagem de Machado de Assis, né? Ao primeiro verme que comer as minhas carnes. É isso que nos resta, ser comido pelos vermes, virarmos pó, e sermos esquecidos por toda a eternidade, sem que nada de que tenhamos feito, de bom, de ruim, faça sentido.
a vida se torna um grande absurdo. E aqueles que levam essa verdade à última consequência, tentam viver de acordo com isso, a única realidade a qual eles chegam, a única conclusão a qual eles chegam é que não vale a pena viver. Não vale a pena sofrer. Todo esse sofrimento, toda essa vida de dor, de miséria, não vale a pena. Por que continuar vivendo? Se ganhar muito dinheiro, ser pobre, se fazer muito bem ou fazer muito mal, todos irão para o mesmo lugar. Terminarão da mesma forma. A vida é apenas um absurdo. Nada que façamos possui realmente valor. A vida se torna um lento esperar da morte. Viver cada dia esperando a morte chegar para nós, sem que nada do que nós façamos tenha valor real. Paulo está dizendo exatamente isso. Se a nossa morte significa o fim da existência, nada do que nós fazemos possui valor algum. E muitos homens e mulheres, ao longo dos séculos, por não terem a esperança de Cristo Jesus, deram fim à sua própria vida. Porque por não crerem em Cristo e na ressurreição, a conclusão mais lógica era: não faz sentido essa vida. Não faz sentido continuar vivo. Não faz sentido estar aqui. Mas a ressurreição é uma realidade. E ela muda tudo. Tudo. Muda a maneira como nós vivemos, nos relacionamos, amamos. Porque os nossos atos não permanecerão somente aqui. Por isso Paulo tinha tanta intrepidez para viver a sua vida para Cristo. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele fazia não acabaria aqui, mas traria maior glória para Cristo Jesus. E faria estar perto do seu Salvador. Para nós, meus irmãos, essa frase, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, não faz sentido algum. Porque alguns podem afirmar: a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Para um cristão, meu irmão, nem a morte é certa. Nem a morte é certa. Porque o nosso Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Nem a morte nós experimentaremos. O que é certo, a única certeza que nós temos nessa vida é que Cristo ressuscitou e Ele voltará triunfante e nós reinaremos e viveremos eternamente com Ele. Essa é a certeza que nós temos e é por essa certeza que nós devemos viver. Por fim, Paulo traz uma exortação aos coríntios, ao dizer para eles: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a gente olha para isso aqui, depois de todo esse assunto sobre ressurreição, o que isso tem a ver? Porque provavelmente Paulo tem em mente aqui aquelas pessoas que estavam ensinando entre eles que a ressurreição não existia. E Paulo está afirmando para eles justamente que o que você crê sobre a ressurreição e sobre o futuro influencia a maneira como você vive no presente. Por isso Paulo inicia esse trecho final, essa exortação final, dizendo para eles: cuidado com quem vocês se associam. Porque a maneira como vocês creem influencia a maneira como vocês vivem. Então, se vocês estão dando ouvidos a essas pessoas que não creem na ressurreição, os resultados estão evidentes na vida dessa igreja, como a gente tem visto. Provavelmente o comportamento dos coríntios, de maneira geral, que a gente vê em toda essa carta, desde o capítulo 1, todos os problemas éticos, morais dessa igreja que a gente viu aqui, que não são poucos, tem sua origem, provavelmente, nesse ponto, na visão que eles tinham sobre o futuro, sobre a ressurreição. A teologia ruim deles acerca da ressurreição influenciava negativamente as ações deles. Paulo deseja que eles adotem um tipo de comportamento que reflita a realidade do já e do ainda não, de que eles já foram lavados dos seus pecados por meio de Cristo, mas ainda aguardam a destruição final da morte. Eles devem viver como pessoas que em Cristo
possuem um passado que foi perdoado, mas possuem também um futuro de uma vida gloriosa junto a Cristo. E que o seu viver no presente deve refletir essa realidade. A maneira como nós vivemos no presente deve refletir a realidade daquilo que nós seremos no futuro. O povo de Deus sem pecado, completamente transformado. A maneira que nós cremos sobre a ressurreição deve influenciar a nossa ética hoje, a maneira como nós vivemos hoje. É por isso que Paulo cita um poeta grego chamado Menandro, que usa essa frase muito conhecida: as mais companhias corrompem os bons costumes. Porque para Paulo, aquelas conversas iníquas que negam a ressurreição poderiam resultar na corrupção do caráter deles, como de fato nós olhamos na igreja de Corinto. Como essa igreja refletia na sua ética o fato de não crerem na ressurreição. Porque se a ressurreição não existe, tanto faz a maneira que a gente vive. Podemos viver uma vida casta ou podemos nos entregar aos prazeres. Nada vai fazer diferença no final das contas. Se não há ressurreição, não importa a maneira como você vive. Se não há uma vida eterna, não importa a maneira como você vive aqui hoje. E isso é o que Paulo deixa claro no último versículo. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O último versículo deixa claro que negar a ressurreição estava tendo um impacto direto na vida cristã deles. Eles estavam vivendo uma vida descompromissada. Uma vida onde o comportamento deles não refletia a realidade que eles eram em Cristo Jesus. Porque comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Então, vamos curtir, vamos farrear, vamos festejar, vamos aproveitar o melhor dessa vida, porque afinal de contas só se vive uma vez. Carpe diem, né? Só se vive uma vez. Então, vamos aproveitar o melhor dessa vida. E Paulo está dizendo, não pequem. Paulo nos exorta a voltar a pensar com sensatez. Usem de bom senso. E retornem a uma vida que glorifique ao Senhor. Vivam de modo que glorifique ao Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar com isso. Aquilo que alguém acredita em relação ao futuro influenciará a maneira como essa pessoa se comporta no presente. Isso não significa que a gente deve agir somente com base no futuro e que essa seja a única motivação para o nosso comportamento, mas que esse futuro certo que nós temos em Cristo tem uma ligação direta com a natureza e com o caráter de Deus. E a natureza e o caráter de Deus devem influenciar a maneira como nós vivemos. Aqueles que colocam a sua esperança em Jesus devem viver nesse mundo com uma confiança inabalável na realidade que se tornou certa com a ressurreição de Cristo, de que os nossos pecados foram perdoados e que há um futuro para nós. A história, inclusive, atesta que escorregar em relação à ressurreição acompanha uma indiferença com a ética cristã. É o que nós vemos, principalmente na teologia liberal, naqueles que negam a ressurreição de Cristo. Igrejas que foram tomadas pela teologia liberal, que possuíam pastores, que negavam a historicidade da ressurreição, o que geralmente se vê são igrejas que caminham numa depravação, onde os padrões morais começam a se tornar cada vez mais fluidos, e é onde as pessoas já não vivem mais como cristãs, porque aquilo que nós cremos sobre a ressurreição influencia diretamente na maneira como nós vivemos. E eu termino com você com essa pergunta, meu irmão. Como a ressurreição de Cristo tem influenciado a sua vida? Como esse fato histórico tem transformado e influenciado diariamente a maneira como você vive? Aonde você tem colocado a sua esperança? O que te motiva
a levantar da cama dia após dia? Como você tem se relacionado com os outros? Como a ressurreição de Cristo tem influenciado a maneira como você entende o mundo, as catástrofes, o sofrimento, a dor? Como temos visto cristãos que não sabem mais lidar com o sofrimento? E que não têm mais esperança diante de uma doença, de uma enfermidade, de uma calamidade? Que questionam onde Deus está diante do sofrimento? Porque perderam de vista a doutrina da ressurreição. Porque eles não têm diante dos seus olhos a esperança da ressurreição, que um dia porá fim a todo esse sofrimento. E por mais que a gente não entenda, a gente sabe que no fim das contas a morte será destruída. E toda a dor e todo o sofrimento será finalmente apagado da existência. E o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Porque nós temos cristãos que não sabem mais lidar com a dor, com o sofrimento, com a luta, com a perda, com o luto. Porque a ressurreição não impacta mais a maneira como a gente vive. Porque a doutrina da ressurreição não tem mais sido pregada, enfatizada, amada entre nós. E aí, a nossa esperança para Cristo fica somente para essa vida. Nós achamos que tudo de bom que Cristo tem para nos dar é só para esse lado da eternidade. E nós nos esquecemos que haverá um dia em que toda a dor será derrotada, em que todo sofrimento será apagado da história, em que toda lágrima será finalmente enxugada dos nossos olhos pelos próprios dedos de Deus, em que nós reencontraremos os nossos amados em Cristo Jesus, em que essa separação, que pode ter sido tão dolorosa aqui, ela não é a última palavra, e nós temos esperança, porque se nós estamos em Cristo, nós nos veremos mais uma vez, nós encontraremos os nossos amados. Por isso que por mais que possamos chorar a dor da separação, sabemos que não é o fim. Por isso que você pode ir num velório de um cristão e você vê as pessoas cantando com alegria e com esperança, porque eles sabem que aquele não é o fim. Porque um dia em Cristo, diz a belíssima canção do Logos, um dia nós veremos os nossos amigos e irmãos mais uma vez. Iremos cantar glórias ao autor da nossa fé. Porque a morte não dará a última palavra. Porque todo sofrimento terá sido apenas um detalhe na eternidade que nós passaremos com Cristo Jesus. Porque toda dor, toda tristeza, toda doença, um dia vai acabar. E nós podemos viver no presente com essa esperança que muda tudo, que nos dá força, que nos dá alegria, que confunde esse mundo. Quando vê alguém sofrendo, essa pessoa pode dizer: sou feliz em Cristo Jesus. A minha esperança não está baseada nas coisas dessa terra. A minha esperança está em Cristo. A minha felicidade não está baseada nas circunstâncias, não está baseada na minha conta bancária, não está baseada na minha saúde, não está baseada nos bens que eu tenho, não está baseado nas coisas desse mundo. A minha felicidade está em Cristo e nada pode arrancar essa felicidade de mim. Por mais que eu venha sofrer, morrer, perecer, mas isso não será o fim. Nós não lemos a continuidade do versículo de Jó, onde ele diz: e os meus olhos verão o meu Senhor. Com essa carne eu verei ao Senhor. Meus irmãos, como nós perdemos tanto por não vivermos com base na realidade da ressurreição. Como muitas das vezes temos vivido uma vida miserável como cristãos, porque não temos sido balizados pela esperança da ressurreição, porque não vivemos como Paulo, que tinha diante de si isso. Paulo era alguém que foi completamente tomado por essa verdade de que Cristo ressuscitou
ressuscitou dentre os mortos, então não importa o que vai acontecer comigo nessa vida. Eu posso me entregar para viver por Ele. Eu posso me entregar para os sofrimentos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia eu o verei. Não precisamos, meus irmãos, aprender a viver guiados pela realidade da ressurreição. Se você já tem Cristo, meu irmão, recalibre o seu coração nessa noite. Para que os seus olhos contemplem essa realidade. E ela te encha de coragem, de alegria, de determinação, de forças para enfrentar o que quer que você esteja enfrentando hoje. E se você ainda não conhece a Cristo, hoje é a oportunidade que você tem de possuir essa esperança, entregando a sua vida para Ele, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador e experimentando a alegria incomparável que a realidade da ressurreição pode proporcionar a cada um de nós. Você pode fazer isso essa noite, entregando a sua vida a Jesus e recebendo a certeza de que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele e a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. Que nós possamos viver, meus irmãos, pelo poder da ressurreição. Como o próprio Paulo afirma às Filipenses, eu não desejo nada mais do que conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, do que ser achado nele e viver para a glória dele. Que esse seja o nosso maior desejo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E que o poder dessa ressurreição transforme as nossas vidas e a maneira como nós vivemos hoje. Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, a morte não pôde detê-lo, Pai. E por isso nós estamos aqui, como igreja. Nos reunimos domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus, para celebrarmos aquele que vive, que venceu a morte e que juntamente com Ele viveremos e venceremos a morte. Senhor, nos perdoa, porque tantas das vezes temos vivido uma vida cristã miserável, triste, fraca, sem alegria. Porque a nossa esperança está apenas nesse mundo, Senhor. Os nossos olhos estão voltados apenas para essa terra. Mas que nessa noite, Pai, o poder da ressurreição de Cristo possa transformar a vida dos meus irmãos aqui. Todos que estão aqui. Para que nós possamos enxergar a realidade através dos óculos da ressurreição. Através da verdade de que o sepulcro não pôde deter a Cristo Jesus. E que por causa disso, a maldição do pecado foi apagada. Por causa disso, a esperança para nós. Por causa disso, sabemos que viveremos a eternidade ao seu lado. Por causa disso, podemos viver uma vida que não é inútil e sem sentido aqui. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Aqueles que estão passando por lutas, anseios, dificuldades, e que talvez não estejam conseguindo olhar para além das circunstâncias. Dores, doenças, enfermidades, sofrimentos de qualquer espécie. Que nessa noite o Senhor os leve a elevar os seus olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. E que eles possam ter a mesma esperança de Jó, que mesmo com o seu corpo apodrecendo, pôde dizer, eu sei que meu Redentor vive. E que um dia os seus olhos o contemplarão. E que por isso, não há nada que eu possa sofrer nessa vida que se compare à eternidade que eu passarei ao lado dele, a certeza da vida eterna que nós temos para com ele.
E que esse meu irmão, essa minha irmã, independente do que esteja passando, possa colocar as esperanças em Cristo Jesus e viver a sua vida no presente com base no poder dessa ressurreição. E se há alguém que ainda não conhece esse poder, Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo abra o seu coração, sua mente e os seus olhos, para que receba a verdade da ressurreição de Cristo Jesus, creia nele, na verdade do que essa ressurreição implica para nós e para toda a humanidade, e então confie em Jesus de todo o seu coração, entregando a sua vida para Ele, descansando nessa realidade. E até o dia em que o Senhor vença todos os seus inimigos e a morte seja derrotada, e o Senhor será tudo em todos. Até lá, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome. E é isso que nós queremos cantar agora. Vamos louvar ao Senhor.